Mamãe. Não, eu falei pro papo que eu coloquei no mundo. Plantando árvores. Então, apesar de na Torá estar previsto situações excepcionalíssimas que se poderiam cortar uma árvore, acabavam cortando. O KKL, num trabalho com a ajuda de gente de todo mundo, inclusive do Brasil, plantou já mais de 250 milhões de árvores. É um número assustador. Quem teve a oportunidade de ir para Israel e no Negev e se deparar no meio do deserto com uma floresta imensa, se assusta, porque não é natural, foi feita pelo homem. Mas esse dia, eu estudando, esse trabalho fantástico do KKL de 120 anos, representa o mesmo da destruição só da região da Amazônia em 3 meses em 2018. Então, vejam que loucura o que nós trabalhamos muito para construir em 120 anos e continuamos cuidando com muita alegria. No Brasil, em 3 meses, foi perdido. E isso tem a ver com a Torá. Tem a ver com dar valor com o que a gente tem. Saber reconhecer as coisas. E aí eu volto, já quase finalizando, tá, Sérgio? Não sei como está o tempo, para a história do sábio que eu falei que ele aconselhava que se observassem as árvores. E você fala, mas tanta coisa para observar, para que observar as árvores? Talvez porque ele tem raízes que podem comparar com o nosso conhecimento, com a nossa família, que ela tem o tronco que possa ser comparada com a nossa ação, e ela tem as folhas e os galhos para cima, buscando Deus, buscando fé, com os braços abertos. Mas, mais do que isso, ele usou as árvores como um chamariz, como um pedido de atenção. Nós vivemos e não olhamos quase nada que temos ao redor. E aqui está o segredo, aqui está a graça da vida. Se a gente desenvolver a capacidade de olhar, de perceber, nós provavelmente poderíamos ter uma vida muito mais feliz e perceber que somos agraciados todo dia com inúmeras bênçãos. O Martin está numa idade maravilhosa para fazer um passeio muito bom com o pai, e não custa nada. Para quem tem filho pequeno, dê uma volta para o quarteirão com seu filho. Olha a quantidade de árvores que tem, os passarinhos, os insetos, e isso é um ensinamento divino. A partir do momento que você começa a descobrir isso, você vai se encantar. Há 2 anos, a namorada do meu filho, americana, esteve aqui e a gente deu uma volta no quarteirão e eu ia mostrando o número de árvores frutíferas que tem na quadra de casa aqui na Lapa. No começo, ela não estava entendendo nada. E ela falava assim, por que teu pai fica falando cada uma e tem tantos? Quem plantou? E aí a gente encerra com o último comentário, e um dos maiores... Abraão, é bom te ver. E um das maiores bênçãos que a árvore nos dá. Na verdade, isso eu aprendi num enterro com o Abrão. Eu nem era amigo do Abrão, apesar do Abrão ter sido vizinho do meu tio, eu conheci ele há muito tempo. No enterro, ele explicou para a gente o que é uma mitzvah verdadeira. Que a mitzvah verdadeira é aquela que você faz para alguém que não vai poder te retribuir. E a partir do momento que você está jogando terra, não sei se você lembra disso, Abrão, no caixão, o falecido não vai voltar para te agraciar com nada. E da mesma forma, quando você planta uma árvore, quem vai comer dos frutos, quem vai ficar aquela sombra, a gente desconhece. E isso é uma mitzvah de verdade. E isso é uma das maiores lições que nós podemos dar
e ensinar para os nossos filhos. Então, eu finalizo isso agradecendo às árvores, o convite do Sami e a sabedoria do Abrão. Muito obrigado. Obrigado, Chapô, representando o KKL, e dizer que, quiçá, todas as árvores, né, fossem frutíferas. Com certeza a gente teria menos problema de falta de alimento, né, por aí. Todas têm a sua função. Com Todas certeza, com certeza. Muito bom. Queria aproveitar e a deixa também a presença do nosso querido Moré e professor Abrão e convidar aí para falar umas palavras aí, trazer um pouco de conhecimento também. E pedir para todos que não estiverem falando, no momento, mutarem. A gente não precisa ouvir ninguém tossindo, ninguém dando bronca, todo mundo tem criança, é normal, mas para isso que a gente deixa o nosso microfone com o vermelhinho. Você pode mutar todo mundo, se quiser. Já pedi para os moderadores, é que eu já não estou mais de host. Ah, não. Tá. Bom, Tu Bishvat Samer para todos. Eu gostaria de pedir para aqueles que estão sem o vídeo, para ligarem os vídeos para que a gente possa ver todos vocês. Agnoli, faz tempo, a gente só se fala, não se vê. E também para depois a gente poder ver as frutas que cada um preparou para o Seder dessa noite, para a Ana Paula poder anotar, para a gente ver quantas frutas diferentes a gente conseguiu juntar nessa noite. Que é uma tradição do Chil da Vila de bater os recordes dos anos anteriores da variedade do número maior número de frutas diferentes possíveis que a gente possa encontrar. Já passamos, não é só de encontrar no Google, é de trazer para a mesa mesmo. Como nós não podemos compartilhar da mesma mesa, mas nós vamos pela forma Zoom, que é a nova forma de viver, né? Da gente se ver, também podermos anotar as frutas que cada um preparou e a gente ver se conseguimos bater a meta as 90 frutas que já conseguimos em anos anteriores. Muito do que eu ia falar, o Chapô já falou. E eu vou acrescentar apenas uma reflexão sobre a árvore, Chapô. Você que é do ramo das árvores, né? A árvore também nos manda algumas mensagens para o nosso dia a dia. A primeira, mantenha-se conectado com as tuas raízes. E mantenha as suas raízes conectadas na tua beleza interior. Beba bastante água. É importante, tanto no verão, quanto no inverno, quanto na primavera e quanto no outono. Delicie-se do aroma das tuas flores. As tuas flores são as tuas ações. As nossas ações são as nossas flores. As nossas ações, as nossas boas ações, as mitzvot que nós cumprimos, deixam um aroma suave, um aroma agradável após todo aquilo que a gente faz. Outra lição da árvore: mantenha-se sempre ereto. Tenha sempre a cabeça erguida e orgulhe-se daquilo que você é. Desfrute da paisagem. A copa da árvore proporciona uma bela paisagem.
agradável de a gente ver ao redor. E a paisagem que a gente constrói é com as pessoas que nos cercam, os nossos familiares, os nossos amigos, formam uma bela paisagem, por que não dizer de nossa comunidade? E, mais importante de tudo, proporcione sombra para todos que estejam ao teu redor. Que tuas ações possam sempre dar cobertura para todos aqueles que necessitam da tua ajuda e do teu abrigo. Tu Bishvat Sameach para todos. Tu Bishvat Sameach. Pessoal, Israel está no frio, a gente aqui no calor com os mosquitinhos tentando devorar nossas frutas abençoadas. Mas vamos lá. O importante é o calor humano que a gente está compartilhando aqui hoje. Sami, Oi, posso falar? pode falar. Eu li em um livro, eu não sei se faz parte do Bishvat, mas eu li em um livro que o segredo da árvore é o silêncio e fala baixo. Muito bonito, muito legal. Essa data, todos os aprendizados que a gente pode tirar da natureza são, com certeza, ainda mais bem-vindos do que de costume. Assim todo mundo é convidado a falar, inclusive o papai, não precisa ficar sussurrando não, querido. Mas eu queria pedir primeiro a palavra para trazer algumas ideias que eu coletei na preparação desse Seder e, na sequência, eu vou passar para todos que quiserem complementar também. Então, a gente está com a mesa, dentro do possível, repleta ou arrumada, bonita, com as frutas. Frutas essas, sejam das 7 espécies a qual a Torá enumera e louva a terra de Israel, ou mesmo as demais frutas, que além de serem uma bênção na vida, né, de todo ser humano, de todo ser vivente, também trazem outras explicações, como a questão da casca, que acredito será ainda mencionada em algum momento nessa noite. Mas diante de uma mesa repleta de bonitas frutas, eu peço até para o pessoal das redes sociais do Shul da Vila fazer um TBT com todas as fotos que a gente puder dos últimos anos das celebrações de Tu Bishvat. A gente pensar naquela mesa gigantesca com aquele número recorde cada ano de frutas. E se a gente pensasse num versículo da Torá, e agora vou ser polêmico, o versículo que a gente pensaria olhando para a mesa seria o versículo de número 6, Pasuk Vav, do Perek Gimel de Bereshit, do 3º capítulo de Bereshit, diz o seguinte: Tov ha'etz lema'achal, vechi ta'avahu la'enaim, venechmad ha'etz le'askil, vatikach mipiriov vatochal. Se a gente fosse pensar num versículo para falar sobre a sensação gostosa que nos dá quando a gente olha a imensidão das frutas e, Baruch Hashem, todas elas saborosas, né, e em quantidade, a gente pensaria nesse versículo. Se a gente tivesse que escolher entre alguns, penso eu, esse é o primeiro que viria à cabeça. Ainda que, se a gente parar para olhar qual versículo é esse é o versículo em que Havá, em que Eva olha, né, para a árvore e sente vontade de comer e pega a fruta e come. Então, dizem alguns rabinos que parte do Seder de Tu Bishvat, parte dessa ordem ritualística que a gente observa, tem como objetivo fazermos um tikkun, fazermos uma correção ao primeiro pecado, ao pecado de Adam Arishon. Interessante isso. Mas mesmo o pecado de Adam Arishon, a gente já estudou algumas vezes, a gente
tem algumas explicações mais aprofundadas que dizem o seguinte. Na verdade, para parecer mais ainda com o Seder de Pesach, a gente faz perguntas primeiro. Então, se a Torá fala primeiro, Deus fala para Adão, Mikol etz hagan tochal, desculpa se eu não falar exatamente agora, mas eu não estou querendo desviar aqui, de toda árvore do jardim você vai comer. Logo na sequência, ela fala, menos, mas não comerás da árvore da consciência do bem e do mal. Porque no dia que comeres da árvore do bem e do mal, morrerás. Então, por que a Torá usa essa linguagem? Porque consta que de toda árvore você pode comer para depois vir falar de todas, menos a da árvore da vida. E, muito curioso, eu fiquei impressionado com essa explicação. Alguns comentaristas eles vão um pouquinho mais longe na resposta e dizem que, na verdade, não era proibido, na verdade, não era proibido que fosse consumido o fruto da sabedoria, do conhecimento. Peraí, mas a Torá fala que é proibido. Deus tinha falado que é proibido, verdade. Mas os sábios sustentam, alguns sábios pelo menos sustentam, que na realidade, já que a árvore do conhecimento traria por consequência prevista na Torá a morte, antes de consumir da árvore do conhecimento era necessário consumir da árvore da vida. E o Rav Tzvi Yehuda Kuk, filho do famoso Rav Kuk, Zecher Tzadik Livraká, dizia, ele entendia que esse foi o primeiro de Adam Arishon, comer primeiro o conhecimento antes da vivência. Primeiramente, segundo ele, a gente deve moldar o caráter para depois crescer através do conhecimento. Assim como a famosa frase que também, de alguma maneira, pode ser relacionada ao dia de hoje, às nossas reflexões de hoje, Derech Eretz Kadma la Torah, ou Imen Kemach en Torah. Tanto que o caminho do mundo, o caminho ético, o caminho moral, ele antecede os preceitos. Porque se não tivermos a questão moral, não tivermos o caráter apurado, todo o conhecimento da Torá, por mais divino que seja, pode também ser usado para o mal. Não, por exemplo, para a construção da paz, que, segundo os sábios, é a função primordial da outorga da Torá para o mundo, servir como um instrumento de paz. Então, é interessante essa abordagem diferente que é dada, onde, supostamente, a princípio, o problema maior teria sido ele consumir primeiro essa sabedoria sem ter a vivência. E vale lembrar também que o ser humano foi criado adulto, mas só na aparência, no shape. A vivência do ser humano era uma vivência muito nova e ele dependia do seu pai, por assim dizer, da sua mãe, do Criador, para ali dar o caminho. Então, a partir do momento que falou, olha, não coma dessa fruta, no mínimo, ela não deveria ser consumida primeiramente. E a gente vê que mesmo a ideia de ter trazido a morte para o mundo, dentro de uma perspectiva de vivência, quanto mais a gente consegue evoluir enquanto humanidade, enquanto desenvolvimento humano, a gente entende que também assim conseguimos aumentar a vivência, a expectativa de vida e tudo mais. Dizem também alguns comentaristas nessa linha que ele olhou primeiro para fora, primeiro para o que era proibido, do que para o jardim maravilhoso que ele possuía. E se a gente ficar conjecturando sobre a dinâmica do Éden, talvez a gente não consiga ir muito longe no aspecto da tradição do dia de hoje, mas certamente alguns aspectos importantes para a data. Mas, por outro lado, a Torá é comparada à árvore da vida. Se a gente fala, de acordo com essa opinião do Rav Kuk, filho, que ele deveria primeiro ter consumido a árvore da vida, como que o Tanakh refere à Torá? Etz Chaim Hila Machazikim Ba. A Torá é uma árvore de vida para aqueles que nela se seguram, porque ela é um ensinamento, ela é uma orientação para que consigamos exercer, mesmo dentro da ideia do propósito existencial para o qual fomos criados, o nosso papel da melhor maneira. Então, feita essa primeira reflexão sobre o começo, sobre o primeiro pecado e como isso, inclusive, muda, se a gente parar para pensar, e isso, na verdade, eu quero propor daqui a pouco, como isso vai mudar a nossa dinâmica em relação ao mundo e em relação à natureza também.
Mas antes de passar para esse segundo tópico, queria convidar todos para a gente fazer o segundo copo simbólico. E esse copo a gente vai pegar, na predominância dele, vai ter o vinho branco, e a gente vai simplesmente temperar ele com um pouquinho de vinho tinto, representando, dentre outras explicações, não sei se o Moré Abrão quer trazer alguma mais profunda, mas dentro da ideia da representação das estações do ano, a gente começa, eu falei errado que agora está no inverno, mas acho que o primeiro representa, se não me falha a memória, o outono. E agora a gente passaria então para esse rosé, que é o inverno. Então é só uma pitadinha do rosé, acho que o meu ficou levando embora da mesa, um segundo. Todo mundo convidado aí a encher as taças. Quem tiver as combinações dos vinhos, quem não tiver pode tomar o que tiver também. Pode fazer 4 copos de cerveja de cores diferentes. Nesse momento, certamente, toda boa intenção, toda kavaná também reflete na qualidade da nossa mitzvah. Então, aqui é um vinho meio rosa, não sei se caiu um pouquinho a mais do que poderia. A gente pode tentar corrigir de novo. Mas uma pitadinha não faz mal. Acho que no momento em que a saúde está em crise no mundo inteiro, assim como também, lamentavelmente, muitas das características comportamentais humanas, ou talvez a ausência de virtude, como um todo, a ausência de amor ao próximo, muitos dos temas foram mencionados pelo Chapeau, mencionado também pelo Moré Abrão nessa reflexão bonita sobre a árvore, mas tudo isso que falta, a gente também, a meu ver, deve brindar com o simbolismo dessa ordem ritualística que o Seder representa, seja ele de Tu B'Shvat, seja ele de o Seder de Pesach, seja ele o Seder de Rosh Hashanah, também é um Seder. A gente pega os símbolos e a gente reflete sobre realmente como é a nossa interação e o que a gente espera que possa vir. Então, nesse momento, a gente pede para Deus, até nesse dia onde a gente louva a ferramenta tão especial que é representada pela natureza, a ferramenta de subsistência, ferramenta de sustento, que possa trazer para nós aí uma proteção, uma bênção especial para pôr fim em toda a doença, para trazer cura, esperança e, acima de tudo, vida nesse período tão difícil e obscuro que a gente enfrenta, especialmente aí nessas iniciativas que já se iniciaram de busca por saúde. Então, antes da gente fazer a brachá, eu convido todos a brindarem comigo a vida, Lechaim, e que venha com muitas alegrias e muita saúde. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei peri hagaf. Amém. Muito bem. Eu gostaria só de chamar a atenção, quando o Sami liberar para comer as frutas, com a devida brachá, se alguém conseguiu uma fruta, a qual desde Pesach não comeu até agora, uma fruta novidade, um jambo, qualquer fruta que já passaram vários meses sem ter comido, deve acrescentar a brachá de Shechianu. Nós estamos no 11º mês do ano, que é Shvat. E nós temos um Seder com 4 copos de vinho, com sua devida simbologia. E nós temos, no primeiro mês do ano religioso, o ano religioso é Nissan, é o mês de Pesach, e que nós vamos voltar a comemorar com 4 copos de vinho, só que serão todos eles tintos. Aqui em Israel, estamos no inverno, caminhando para a primavera.
E a comemoração de Tu B'Shvat representa o ciclo de renovação de tudo o que frutifica. Porque tudo que é semente é plantado na época de Sukkot. Encerra-se a colheita e começa-se a semeadura. O inverno é a estação de chuvas, o fim do inverno, a primavera, já está tudo florindo, começando a preparar os frutos. Nós temos 3 anos novos dentro do calendário judaico. O ano novo civil, vamos chamar assim, que é em Rosh Hashanah, que é quando conta o número dos anos. Muda o ano, 5.780, 5.781 e assim por diante, e Rosh Hashanah. Mas o ano novo religioso é Rosh Chodesh Nissan, no primeiro dia do mês de Nissan, porque na saída do Egito foi dito que este é o primeiro dos meses do ano. E Nissan é o mês de primavera. Quando a gente fala Hag Pesach, Hag Aviv, festa de Pesach é a festa da primavera. No hemisfério em que eu me encontro, e não no hemisfério que vocês se encontram. E é interessante que o mundo inteiro, seja qual for o credo, seja qual for a religião, seja qual for o local aonde se encontra, quando uma criança vai para a escola e chega em casa e a mãe pergunta: o que se aprendeu na escola? Assim, as 4 estações do ano. E quais são elas? Primavera, verão, outono, inverno. O ciclo da vida, o ciclo anual, conta sempre pela primavera. Ninguém, todos aqui, quando aprenderam na escola, aprenderam dessa forma. Ninguém aprendeu outono, verão, inverno, primavera, nenhuma outra ordem. A ordem de ensinar isto é sempre partindo pelo aquilo que a Torá determina. Este é o primeiro dos meses do ano. Todas as estações do ano, toda a natureza se rege pelo mês de Nissan. Primavera, verão, outono e inverno. E Tu B'Shvat vem encerrar esse ciclo. Esse é o momento em que as árvores estão produzindo seus frutos e nós comemoramos o terceiro ano novo, que é Rosh Hashanah Lailanot, o ano novo das árvores. Assim é chamado o dia de Tu B'Shvat. Rosh Hashanah Lailanot, ano novo das árvores. Por isso que comemoramos com o Seder, que não tem peixe, não tem carne, não tem nenhum outro tipo de alimento na mesa, a não ser frutos, sejam frutas de árvore, sejam frutos da terra, porque todos são na categoria de frutos. O Sam depois vai estar explicando alguns desses frutos, nós vamos ter que falar Borei Pri Adamá, outros serão Borei Pri Ha'etz, alguns são originários somente da terra, porque não crescem em árvores que tenham tronco, e outros são frutos de árvore troncudas, árvores que nós chamamos de árvores frutíferas. Eu cumprimento a todos, feliz de ver a todos. Eu vou pedir para me retirar, aqui são 1h10 da manhã, aqui já estamos no day after, nós vamos no dia seguinte aqui. Hoje aqui já é quinta-feira. E sejam todos felizes, abençoados, cuidem-se e parabéns por terem se esforçado. Eu vi muitas fotos de mesas que foram postadas nos grupos. Muito feliz pelo envolvimento de vocês e mantenham-se conectados às raízes do judaísmo, fincando suas raízes
como árvores fortes, prestigiem a comunidade, prestigiem o nosso Shio da Vila. Obrigado a todos e Hag Sameach. Obrigado, Abrão, Hag Sameach. A gente fica sempre muito honrado de ter alguém falando com a gente diretamente de Eretz Israel. Eu ainda não tive a oportunidade de falar sobre isso agora, mas essa festa é muito sobre a ligação orgânica, natural entre Am Israel e a terra de Israel. Então, ainda mais o nosso Moré, nosso presidente, nos deixa ainda mais felizes e honrados aí com a sua presença. Laila Tov, tudo de bom. Só boas notícias. Estaremos amanhã com o prefeito da cidade de Bat Yam, onde eu moro, onde nós estaremos fazendo o plantio de uma árvore simbólica. Cada um de nós irá plantar uma árvore, que é o costume que aqui, nos outros anos, se saíam com as crianças das escolas e se faziam plantios de árvores ou de mudas de flores nos parques, nos jardins, nas avenidas, nos canteiros das avenidas. Mas, infelizmente, como temos esse problema do corona, estamos em plena quarentena, que vai ser prorrogada mais uma vez aqui. Mas algumas pessoas vão fazer via Zoom para que outros assistam o plantio simbólico. E uma coisa interessante que foi feita aqui, Chapô, muitas prefeituras mesmo, pegaram saquinhos com sementes de flores e colocaram nas caixas de correio de cada prédio, de cada moradia, pelos carteiros. Estavam nos carteiros, ó, quando jogar correspondente, joga lá um saquinho, joga um saquinho, por favor, plantar em Tu Bishvat. Então, cada um vai plantar na sua varanda, no seu quintal. Eu estou aqui no quinto andar do prédio, na varanda, já está pronto o canteirinho com terra para a gente, vamos plantar mudas de flores aqui em casa, uma forma que todo mundo, de forma individual, esteja num coletivo fazendo uma ação típica de Tu Bishvat. Posso agregar um comentário? Pode. Para que todos saibam, o KKL é o que viabiliza a maioria dessas ações, né? Praticamente todas as crianças em idade escolar plantam uma árvore em Tu Bishvat. Isso se repetido ano a ano, por 12, 14 anos do ciclo escolar, faz toda a diferença com relação à consciência ambiental. Mas por conta do Covid-19 não haverá isso. Aqui nós temos na Bahia, no Rio de Janeiro, a gente tem os famosos trio elétricos, né? Aquele caminhão gigante que faz a bagunça toda. O KKL montou algum daqueles caminhões com as atividades de Tu Bishvat e vai viajar a alguns lugares do país para levar um pouco da cor e da atividade para as crianças, mesmo que da janela possam ver e curtir Tu Bishvat. Foi uma iniciativa também que eu achei interessantíssima. Para quem quiser, como a gente tradicionalmente faz todos os anos, para quem quiser estar aqui e passar também para frente nos grupos, os grupos são maiores do que a quantidade de pessoas que estão aqui presentes na reunião. Nós costumamos fazer um plantio de árvores em Israel, simbolicamente, ao custo de R$20 cada árvore. Então, os que estiverem interessados, quem frequenta o Shio da Vila já deve ter visto na parede que temos os certificados ano a ano do plantio das árvores coletivamente feito pelos frequentadores do Shio da Vila. Quem quiser, cada árvore custa R$20, pode encaminhar para a Ana Paula ou para o Rafael, e nós vamos dar uma semana de prazo para poder ver quantos vão aderir a esta iniciativa. Cada um pode plantar uma árvore por cada membro da sua família, um por família, como cada um quiser, mais de uma. E depois nós vamos ter um certificado do KKL,
do número de árvores que foram plantadas pelos frequentadores do Chio da Vila. Muito bem, muito obrigado aí. Mais uma vez as palavras do Moré Abrão e do Chapô. Chapô, se estiver com a gente aí no decorrer, pode ficar à vontade para pedir a palavra, assim como todos. A gente vai fazer um pouco de ritual, comentar, e depois eu abro também para os demais que quiserem se manifestar. Obrigado. Muito bem. O segundo erro, meus alunos vão lembrar que muitas vezes eu comento isso, mas o segundo pecado, o segundo erro, talvez, que Adam Arishon cometeu, que o primeiro homem cometeu, foi terceirizar a responsabilidade. Ele fala para Deus: a mulher que tu me deste, para vidro se quebrou, não. A mulher que tu me deste é ela que me deu o fruto proibido. E dizem os nossos sábios, essa atitude dele, na verdade, reflete uma desconexão. Ele se desligou completamente, e alguns, inclusive, afirmam que ele teria ficado 130 anos desconectado de Deus e também da sua esposa, mesmo tendo tido vários filhos com ela nesse período. Mas só depois de 130 anos ele vai ter, segundo essa opinião, um filho chamado Shet, que é o que vai continuar, de fato, na relação com o Criador. Então, já aparece aqui, por exemplo, a ideia da conexão dentro do propósito desse tikkun da criação do ser humano, dentro do propósito dessa correção. E antes da gente começar a comer, o Abrão falou sobre isso, acho que ele já saiu, mas antes de comer a gente faz bastante reflexão, bastante simbologia, realmente, porque depois que a gente come e se deleita, com certeza a nossa atenção diminui, diferentemente da vontade que a gente tem com tantas belas frutas na frente. Mas feita essa primeira reflexão sobre, por exemplo, a dinâmica que muda, a partir do momento que o homem é expulso do Gan Eden, ele tem que trabalhar a terra, ele tem que explorar o fruto. Por exemplo, o primeiro dos frutos que a Torá louva a terra de Israel não é nenhum fruto. É trigo. Trigo é fruto desde quando? Tá? Trigo pode ser cerveja, pode ser pão, pode ser bolo. No meu caso é um macarrãozinho pesto, eu quis dar uma inovada. Mas isso não tem cara de fruta, não tem cara de árvore. E uma explicação curiosa, um pouco mística, diz que no Éden a regalia era tanta para o homem, para o ser humano, por assim dizer, que o trigo era uma fruta. Ou seja, todos os derivados que a gente se deleita, mas precisa produzir, seja transformando em farinha, esmagando, amassando, torrando, já poderiam ser colhidos direto da árvore. Eu assisti um shiur, o Rabino brinca, falando que se Adão quisesse comer um croissant e tomar um café, ele pegava direto o croissant na árvore do trigo. Uma explicação, com certeza, um pouco mais ilustrativa, mas nos ajuda a entender um pouco essa mudança de dinâmica. A partir do momento que a gente tem que trabalhar para tirar o nosso sustento, quer dizer que não basta apenas ter as árvores frutíferas ali, a gente vai precisar também trabalhar, preparar, refinar muito do nosso alimento. Ou seja, o trabalho ficou mais comprido dentro dessa perspectiva da necessidade de corrigir, de consertar. Então, já que a gente se desconectou, você se desconectou, você está com tempo livre? Vai trabalhar, então. Meio que nessa lógica. Agora você vai ter que trabalhar para poder fazer o caminho inverso e vir desfrutar do mundo. Tem um comentarista famoso chamado Bach, não é o Sebastian Bach, aquele músico, mas é um comentarista famoso da Torá, que diz que um dos propósitos da gente entrar na terra de Israel, desde a promessa divina, era para para a gente comer dos seus frutos e nos satisfazermos da sua gostosura, por assim dizer. Como a gente diz na bênção Men Shalosh, a bênção que a gente faz depois da comida, de quando a gente come mesonoto. Mesonoto, frutas, etc. e vinho.
Muito bem. Então, parte do propósito da gente entrar na terra de Israel é para poder desfrutar dela, para poder se conectar ainda mais com a natureza. E eu diria ainda mais, acrescentando, já que essa é uma data que serve de marco para a separação das oferendas do fruto, venho lembrar sobre os frutos dos bikurim. O primeiro fruto que você planta, você vê crescer, você cria aquela expectativa, esse você vai doar, vai levar para o templo, para o Cohen, para Tzedakah. Cada um tem a sua regra específica, mas vem trazer para a gente uma consciência social muito grande, além da consciência da importância da conexão até mesmo com a natureza. Então, se ganha a terra, você está ganhando a vara, você vai ter que trabalhar, mas o primeiro peixe que você pescar, por assim dizer, primeiro fruto do teu esforço, esse é santificado. Da mesma maneira também, uma outra opinião que eu vi interessante é que a gente faz bênçãos antes de consumir um alimento, justamente para trazer o alimento para o âmbito material, porque tudo que é criado é sagrado. Ainda mais se ele tem possibilidade de nos dar vida e nos dar forças. E na hora que a gente abençoa, a gente tira a santidade dele por um momento, para que a gente possa consumir dele, e abençoa na saída, a bênção posterior, para que essa santidade volte agora acoplada, por assim dizer, ao nosso próprio corpo, à nossa própria existência. Tá? Então, com a explicação do trigo, eu acabei atropelando a segunda pergunta das 4 perguntas do Manishtaná dessa noite. Manishtaná la elazé mikola leilot, o que muda nessa noite de todas as demais? Pergunta tradicional de Pesach. Em todas as noites a gente come qualquer coisa e não necessariamente está preocupado em pensar o procedimento, a consciência, a sabedoria que foi reunida para que aquele alimento estivesse em nossas mãos, diferente daquilo que a natureza nos oferta e principalmente dos períodos onde vivemos, em que dependíamos ainda mais do que ainda dependemos, com certeza, da agricultura e da produção do campo. Então, feita essa reflexão, a primeira brachá que a gente faz, depois da brachá do vinho, que é uma brachá nobre, é a brachá de Mezonot. Ela tem uma hierarquia, por assim dizer, e ela vem primeiro que as demais coisas, quando a gente vai comer junto com outros alimentos. Então, cada um pode pegar o que tiver de Mezonot aí, seja um biscoito, seja um bolo, seja uma matzá para o sefaradim, seja o que for, seja um macarrãozinho, pesto que eu peguei aqui. A ideia é que a gente faça aqui a bênção do Mezonot. Mas antes de fazer a bênção para comer, eu vou ler rapidamente uma brachá em hebraico. Depois eu vou tentar resumir a tradução, que a gente invoca a nossa consciência da importância dos frutos e da natureza, e ao mesmo tempo também o potencial que o consumo das frutas e essa relação de equilíbrio tem de consertar o primeiro pecado do ser humano na Terra. ויהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שבכוח סגולת אכילת הפירות שנאכל ונברך עליהן עתה, ואשר נהגה בסוד שרשיהן העליונים, אשר הם התלויים בם, להשפיע עליהם שפע רצון, ברכה ונדבה. גם הממונים והמשטרים עליהם יתמלאו מעוז שפע הדח לשוב שנית, להגדילם ולהצמיחם. מראשית השנה ועד אחרית השנה, לטובה ולברכה, לחיים טובים ולשלום, השקיפה ממעון קודשך מן השמיים, וברך עלינו את השנה הזאת לטובה ולברכה, תשתהו ברכות לעד, תחדהו בשמחה את פניך, ונתנה ארץ יבולה, ועץ השדה ייתן פריו, ועליהם תבוא ברכת הטוב, להתברך פירותיה, במענו אחד המרבה ואחד הממעיט, וכל הניצוצות שנתפזרו על ידינו ועל ידי אבותינו, ובעוון אדם הראשון אשר חטא בפירות האילן, עתה ישובו להתקלל בעוז הדר עץ החיים. Seja da tua vontade, eterno nosso Deus e Deus dos nossos antepassados, que com a força da simbologia do consumo das frutas que vamos comer e abençoar sobre elas agora, neste momento, e que também teremos o prazer e que recebamos
a força de suas raízes superiores, ou seja, espirituais, as quais também estão, por elas penduradas, ligadas, ou até mesmo a equivalência espiritual, leashpia lehen shefa, para que elas possam transbordar sobre todos a influência do desejo da bênção e da oferenda. Enfim, que todos os dias sejam abençoados e que, da mesma maneira que esses frutos tiveram a oportunidade, a bênção de crescerem e de florescerem do início do ano até o fim do ano, para o bem, para a bênção, para a vida boa e para a paz, assim também continuem sempre crescendo, trazendo esperança, harmonia, alimento para toda a humanidade, juntamente à saúde, e que o nosso ritual também possa, de alguma maneira, trazer o tikkun, a correção para o erro do primeiro homem, a correção para a nossa arrogância de muitas vezes acharmos que somos melhores uns que os outros, ou que somos melhores até mesmo que o Criador, na cegueira dessa nossa arrogância ególatra, e que todo esse pedido humilde, envolto em amor e prazer e deleite, misturado com gratidão por toda essa maravilha que a natureza representa, possa também ser o tikkun e nos dar o mérito necessário para voltar ao ideal. Convido todos a fazerem a brachá do mezonot junto comigo e consumirem. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei minei mezonot. Amém. Diz a Torá sobre as 7 espécies. Devarim, capítulo 8, Perek Het, versículos 7 e 8. Zain Het. Que Hashem Elohecha, que Adonai Elohecha meviacha el eretz tová, pois o Eterno teu Deus te traz para uma boa terra. Eretz nachalei mayim mayanot teomot, uma terra de fontes de água. Yotzim babikal va'ar, que saem dos vales e da montanha. Eretz Hital Seorá, terra de trigo e cevada. Pessoal da cevada, segura aí para a gente fazer um lehaim também. Vegefen o Teiná Verimon, e Gefen, que é a uva, Teiná, que é o figo, e a romã, Verimon. Eretz Zait Shemen, a terra do óleo de azeite, ou mesmo do fruto, que é a azeitona. Udvash, e mel, que representa a tâmara. Eu acho que a minha tâmara não está aqui neste momento. Por que não está? O que é isso aqui? Está aqui, está aqui. Na minha frente, eu não reconheci. Muito bem, então, nesse momento, a gente vai pegar, eu convido todos a pegarem, quem tiver, a azeitona, porque a terra de Israel, visualmente, é simbolizada também pelas oliveiras. O cemitério mais famoso, eu que trabalho em cemitério, não posso deixar de falar isso, o cemitério mais famoso fica no Monte das Oliveiras. E mais do que apenas tudo isso que eu estou dizendo, que já não é pouco, a gente tem de todas as cores também azeitonas, o que também representa a ideia da pluralidade, a ideia de que, independente da aparência, todos nós somos iguais, todos nós temos o mesmo gosto, no melhor sentido da palavra. E também a comparação que é feita entre o nosso povo Am Israel e a azeitona. Porque qual que é o principal da azeitona? É o fruto, inclusive a minha aqui, que é da cor do exército, verde oliva. Ela não é madura, me falaram que a madura é a preta. Mas é o óleo. O que é o principal? É o óleo. O principal da azeitona justamente é o shemen, é o óleo. E para tirar esse óleo, a gente precisa amassar, destroçar, pressionar a azeitona. E da mesma maneira, o nosso povo, lamentavelmente, mas por outro lado, até como virtude, ele nunca vai deixar de fazer aquilo que tem que ser feito, nem que precise, infelizmente, ser pressionado. Assim como a gente mencionou hoje de manhã no nosso estudo, a comparação com o ovo, que é o único alimento que quanto mais cozido, mais duro fica.
Também o nosso povo, diante de todas as dificuldades, de todas as opressões, ele acaba dando o seu melhor e mais puro óleo, assim como o da azeitona. Lembrando que o óleo que acendia a menorá, o candelabro no templo sagrado, utilizava um grau de pureza maior do que o extra virgem que a gente consome hoje na pizza, que era resultado da extração, se não me engano, da primeira gotinha apenas da azeitona, e as outras gotas eram utilizadas para um óleo mais comum. Então, toda essa ideia realmente do refinamento e da busca, e por isso a gente vai abençoar quem tiver aí a azeitona, quem não tiver vai pegar outra fruta da árvore para fazer a brachá do Boré Peri Haetz. Vamos juntos? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Boré Peri Haetz. Se vocês não se importarem, eu vou deixar a cevada para o final. Na ordem que eu preparei, ela seria agora, para não ficar misturando vinho com cerveja. Vou deixar ela mais para frente, também não. Talvez para o último momento. Antes de fazermos o terceiro copo de vinho, e agora acho que o intervalo vai ser um pouco menor também, é uma pequena reflexão que eu escutei sobre a palmeira. A palmeira é uma árvore curiosa. Até a tâmara, né, ela também nasce num tipo de palmeira. Chapão, me corrija se eu estiver falando bobagem, mas é parente. E a palmeira ela tem uma característica interessante. Eu até brinco quando eu ando com meus filhos na rua e a gente vê sei, coqueiro, palmeira, qualquer árvore, mas bem alta, eu brinco que são os coqueiros imperiais. Eu não sei, eu ia para Campinas, lá tem, eu não sei se é coqueiro ou palmeira, estou falando aqui sem saber, mas beleza. É qual dos dois? É palmeira? Imperiais. Palmeiras, né? Não tem mundial, mas tem império. Das fazendas, elas têm nas entradas das fazendas, de parques antigos, é maravilhosa. Maravilhosa, é alta, é imponente, é bonita. Qual que é a característica da palmeira, e que é vista especialmente na imperial? Ela sobe, 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 e só lá em cima ela vai abrir. E aí ela abre suas asas, vamos dizer, né? Ela abre sua folhagem. Ela, diferente de outros tipos de árvore, e não, obviamente, entrando no mérito de comparar o que é mais ou não, mas ela tem uma mensagem interessante de subir primeiro lá no alto para depois, então, começar dali de cima a sua observação. E eu queria, para a alegria do meu querido amigo Igabai Rafael, mencionar o Tzemach Tzedek, terceiro Rebbe de Lubavitch, que ele conta que algumas crianças estavam brincando de subir mais alto, em colunas e tal, aquela coisa de trepar quem vai mais alto e tal. E, de repente, o pessoal chamou o pai de uma dessas crianças, porque o menino estava lá no alto, e nenhuma criança tinha chegado tão alto. Bom, fizeram o menino descer e tal. Quando o menino chega lá embaixo, eles perguntam para ele, como que você fez para subir tão alto? Se todos os teus amiguinhos desistiram menos que a metade do caminho. E ele respondeu com a naturalidade e pureza da criança. Enquanto eles ficavam olhando para baixo e ficavam com medo, porque cada vez estava mais alto, eu estava olhando para cima para ver quanto faltava para eu chegar lá no topo. Bem bonita aqui a história que o Rebbe de Lubavitch traz para a gente refletir. O tzadik, katamar e fracha, a gente canta toda sexta-feira no Kabbalat Shabbat. O tzadik, o justo, ele florescerá como a tamareira, como uma espécie de palmeira. E que seja imperial, que seja lá no alto buscando crescimento, não do seu ego, não da sua vaidade que a gente representa pelo trigo, pela cevada que nos são proibidos em Pêssar, mas pela justiça, pela sua ânsia de justiça, pelo seu amor ao próximo, que lhe faz ter o cuidado de não ser injusto com o próximo. E assim construir uma realidade de luz, uma realidade positiva. É necessário saber o que se quer para que a gente possa ir mais e mais alto, para a gente não estagnar e achar que está fazendo o suficiente. E eu acho que tem que fazer um link necessário aqui
com a questão da consciência ambiental e a necessidade da preservação, da sustentabilidade. Não basta apenas que tenhamos vegetação e tal. Se a gente não tiver a consciência ativa de buscar plantar, de buscar reflorestar, de buscar só extrair aquilo que de fato podemos retirar num certo equilíbrio, e não apenas achar que não, qualquer árvore que está aí pode virar uma cadeira da sala de casa, pode virar o que eu quiser. Não, não é exatamente isso. Em tudo na vida a gente precisa de equilíbrio e sabedoria justamente para saber para onde nós vamos. Tá bom? Então, nesse momento, convido todos para a gente fazer o terceiro copo, enquanto o Chapô vai acrescentar uma palavrinha. Diga lá, querido. Terceiro copo e depois eu falo. O pessoal quer fazer. Então vamos para o L'Chaim primeiro. Vamos para o L'Chaim primeiro. Nesse L'Chaim predomina o tinto e vai uma pitadinha de claro para quebrar o tinto, não ficar igual o total tinto que vai ser o próximo. Tá? Ele não é rosado igual antes, ele é um pouco mais escuro, mas ele ainda é uma tonalidade. 50 tons de vinho. 50 tons de vinho. Curioso que o meu vinho aqui chama Tishbi. A fábrica. Tishbi. É no Zichron Yaakov, na rua principal. Sabe até onde fica. Tem uma opinião talmúdica que diz que Tu B'Shvat deveria ser em Tu B'Av, o dia que a gente celebra o amor, porque pelas contas das oferendas e tal do plantio, cairia nessa outra data. E esse acha mais um link fundamental que tem que ser feito também entre essa data, o amor à natureza, o amor existencial, o amor à vida, que a gente reafirma cada vez que lê o Shema Israel, e lê que Deus nos obriga, nos ordena a amá-lo. Amá-lo começa amando a vida e amando tudo que ele criou, especialmente aquilo de forma abençoada, como a natureza na sua perfeição e complexidade. Convido todo mundo, então, ao terceiro copo de vinho. L'Chaim, L'Chaim, com muita saúde, com sustentabilidade, que essa pauta seja uma pauta de paz no mundo, não de divisão, como infelizmente muitas vezes tenta se fazer, politizando para cá ou para lá, que a gente possa encontrar mais concordância e ter foco naquilo que é o principal, que é a vida e a natureza. L'Chaim, L'Chaim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pri hagafen. Amém. Então, aproveitando aqui o gancho, talvez a lição principal de Tu B'Shvat seja exatamente o que você acabou de comentar. Ele mostra muitas diferenças, muitas espécies, muitas situações para mostrar que somos um e que Deus é um. Então, eu vou dar o exemplo da palmeira, da tamareira que você falou. Ela é muito alta, a palmeira imperial. E ela tem uma característica diferente da maioria das outras árvores. Quando tiver uma grande chuva em São Paulo, como costuma ter, e acaba sempre caindo uma árvore, traz aquele transtorno, prestem atenção que normalmente você nunca vai encontrar a palmeira. E ela é muito mais alta que as outras, tem de 25, 30 metros de mais, e muitas vezes cai uma de 15 metros. Por quê? O tronco ele é mais flexível, e ela tem uma raiz mais flexível e menor. Então, é outra lição. O Abrão falou, o Sami falou, eu falei da importância das raízes, mas as raízes não precisam ser iguais. O importante é ter e você dar valor para as suas raízes. O tronco que é a ação não precisa ser igual. O importante é ter a ação. Mas depois do quarto copo, aí eu vou fechar com a questão de sustentabilidade e o Covid, que está amarrado. Eu acho que vai ser bacana. Vamos em frente. Obrigado. Muito bem. Na verdade, sobre as frutas, eu queria só falar sobre mais uma delas. E depois eu também só tenho mais uma história antes do último copo, depois do último copo, antes da breja, depois da breja. A fruta que eu gostaria de falar é essa fruta maravilhosa aqui. Inclusive essa que a gente tem hoje aqui na mesa. Lembra um pouco as de Israel, que é grandona.
Eu tenho uma árvore aqui, mas as romãs que a minha árvore dá são pequenininhas, infelizmente muito bichadinhas. Mas a romã ela tem algumas coisas muito interessantes. A gente sabe que os caroços da romã são comparados às nossas boas ações. Mas mais do que isso, Rabi Yohanan falou na Gemara, no Talmud, Afilo rekanim shebe Israel meleim mitzvot karimon. Mesmo aqueles vazios do nosso povo. O que quer dizer vazios? Vazios de conhecimento de judaísmo, que infelizmente, por qualquer razão que seja, não tiveram oportunidade e não se aprofundam na sua identidade, na sua história judaica, não estudam toda a nossa sabedoria, mesmo eles, de acordo com o Rabi Yohanan, eles estão repletos de mitzvot, de boas ações, assim como a romã, cuja os caroços representam as boas ações de Israel. Que frase mais bonita! E para comentar essa frase, eu trago de novo a opinião do Rav Tzvi Yehuda HaKohen Kook, Zichrono Livracha, filho do Rav Kook, conhecido. Ambos foram muito famosos, acredito que o pai um pouco mais, mas justo os comentários que eu estou trazendo hoje são do filho, e diz o seguinte: quando a gente come a romã diferente de outras frutas, da maioria delas, onde a gente tira os caroços fora, na romã, a fruta está justamente no carocinho. Por dizer aquilo que a gente podia pensar em tirar fora, é o que tem de fato a importância na romã. E por isso a mensagem que ela nos traz talvez seja a mais especial de todas. Às vezes a gente olha outra pessoa que não é tão envolvida, que não tem o mesmo interesse, que não entende o nosso amor maluco pela nossa tradição, ou por algum costume, ou por alguma festa judaica. E a gente acha, esse aí já está não com um pé fora, infelizmente já está com os dois pés fora. A romã é justamente a lição. Na romã o fruto está no caroço, aquilo que a gente poderia achar, porque na maioria das frutas a gente tira, não para jogar fora, mas para plantar de novo, não. Imagina, vou tomar um puxão de orelha virtual aqui do Chapô. Mas que a gente tira os caroços na hora que está comendo. Justamente a romã traz essa mensagem, que os caroços têm a fruta. E o desafio maior, assim como a vitória maior, é realmente conseguirmos trazer de volta para a nossa história, para as nossas correntes, de gerações e gerações, transmitindo adiante nossos valores e conhecimentos, cada fruta, cada ser humano, cada Yehudi que ficou, que se afastou por qualquer razão que seja. O Talmud, ele fala da beleza deste Rabi Yohanan, fala que era um homem muito lindo, muito gatão, assim, tipo um Giannichini. E, curiosamente, a comparação que é feita para a beleza de Rabi Yohanan é a comparação com uma taça bonita de prata que recém saiu foi polida, vamos dizer assim, preenchida de grãos de romã e com galhos de violetas ao redor, né, na boca da taça, por assim dizer, colocada entre o sol e a sombra, e dá um reflexo bonito como a beleza de Rabi Yohanan. Para a gente explicar a beleza de Rabi Yohanan num tempo em que se estudava com texto e não com vídeo, vamos dizer assim. Então, fizeram toda essa reflexão. Você pega uma taça de prata que recém foi polida pelo artesão, pelo ourives, preenche essa taça de prata com grãos, com as sementinhas da romã, coloca no bocal, no entorno dela, galhos de violetas e coloca essa taça do jeito que está, exatamente entre o sol e a sombra, num lugar que vai projetar um reflexo tão bonito quanto essa beleza de Rabi Yohanan. Para a gente tentar ter uma ideia de que beleza, que formosura toda era essa. Mas, ainda assim, é difícil para nós. E aí vem a explicação primeiro de cada um dos elementos. O que é a taça?
A taça de prata, primeiro a taça. A taça é o recipiente onde vai ser armazenado o conhecimento. É preciso desse recipiente para que o conhecimento seja colocado dentro. O que é o conhecimento? São os bons atos de Israel. É a Ahavat Israel, o amor ao próximo que a gente tem. Por isso foi representado no Talmud a taça cheia com grãos de romã, com os carocinhos da romã. O que a prata representa o chesed, a benevolência, né? O ouro seria a ostentação, eu diria, não sei. Mas a prata, ele diz que representa a benevolência, quer dizer, a gente se preocupa com os outros também. O que representa os galhos da violeta? Representa a congregação de Israel, o klal, a nossa consciência coletiva, e deixar entre o sol e a sombra, onde por vezes a paisagem fica ainda mais bonita. Às vezes, onde não, para quem mexe com foto, por exemplo, às vezes não é na hora que tem mais luz ou mais sol que você vai tirar a foto mais bonita. Às vezes um dia nublado, mas que tem a sua claridade, rende fotos mais lindas que inclusive podem passar a sensação, vamos dizer assim, de ter sido tiradas num dia maravilhoso e tal, como a gente sempre pensa, né, com o céuzão azul, trincando e toda aquela beleza pura. Então, fica essa reflexão que o Talmud faz, fechando ela apenas com um comentário do Zohar, que diz que para se qualificar para participar da Yeshivá de Mashiach, o que quer dizer da Yeshivá de Mashiach? Isso aqui está místico demais para o meu gosto. Yeshivá é onde a gente se condiciona sempre a evoluir o nosso conhecimento. E Mashiach é aquilo que a gente usa para simbolizar a redenção. Então, para que sejamos parte desse conhecimento que contribui para a redenção, para nos qualificarmos para participar disso, é necessário transformar a escuridão em luz e o amargo em doce. E essa é a beleza de Rabi Yohanan, de acordo com o Zohar, de acordo com o entendimento do Zohar sobre essa passagem tão interessante que compara a beleza dele, a taça preenchida com os grãos aí da romã e tal. A capacidade que ele tinha, inclusive, de enxergar a esperança da redenção em seu amor à Torá fazia com que ele emanasse uma beleza tão radiante, tão especial, tão inspiradora, que ele fosse assim considerado como o homem mais bonito daquele momento, o gato da parada. Certo? Muito bem. Feitas todas essas reflexões, gente, antes do último copo, eu queria contar uma bonita história do Talmud, no Tratado de Ta'anit, da Rei Amud Bet, na folha de número 5, no verso. Uma história que denota sensibilidade, uma história que eu conto muitas vezes no cemitério e que possivelmente alguns dos meus alunos já tenham me escutado contar. E ela diz o seguinte, inclusive postei uma música dos Hassidim no meu Facebook, não sei quem viu hoje, como temática para o dia de Tu B'Shvat. É exatamente do conto da árvore perfeita, na verdade, é a bênção para a árvore perfeita. Vou tentar ler aqui do Talmud para vocês e espero conseguir entender. Kihavu miftere mehadade. Duas pessoas estavam se despedindo uma da outra. Dois sábios iam se despedir um do outro. Falou, te vejo até a próxima, até mais ver. É nóis. Dois sábios estavam se despedindo. Amarle livar renan mar. Um falou para o outro, por favor, mestre. Rabi Nachman para Rabi Yitzhak. Por favor, mestre, me abençoa antes da gente se despedir. Amarle falou para ele, Emshol lecha mashal. Eu vou te contar uma fábula. Lema davar domé. Para o que parece, você me pediu uma bênção. Olha que curioso isso.
sei se o Chapó ouviu o começo da história, dois sábios estavam se despedindo e um deles falou para o outro, queridão, me abençoa. E aí ele falou, cara, vou ter que te contar uma fábula para essa situação que você está me colocando, que eu tenho que te abençoar. Falou, Le'adam shaya olech bamidbar, uma pessoa que estava caminhando no deserto, ve'haya ra'ev ve'ayef ve'tzameh, e ele estava faminto, cansado e com sede. O matzah ilan sheperotav metukin, e ele achou uma árvore, o Chapó já me ouviu contando essa história, e ele achou uma árvore que suas frutas eram doces, vetzilonae, sua copa, sua sombra era agradável, ve'amatamai moveret tartav, e um filete de água passava justamente no pé dessa árvore. Achar me perotav, essa pessoa comeu do fruto da árvore, ve'shatami meimav, bebeu da sua água, ve'achav vetziloi, sentou na sua sombrinha, curtiu uma sombra e água fresca para se recuperar daquela indisposição do calor. O Shebikesh Leilech, quando ele decidiu partir, quando ele já se recuperou, Amar ilan ilan bamea varechecha, árvore, árvore, no que eu posso te abençoar? Para quem viu a música que eu postei no Facebook, eles cantam com um sotaque íris. Ilon, 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 bome avorechecho. Com que eu posso te abençoar? Porque a pergunta, se eu falar para ti, se eu te desejar, Deus te abençoe que tuas frutas sejam doces, porque você me alimentou no momento de fraqueza. Mas suas frutas já são doces. Que bênção é essa? Preciso te abençoar que você tenha uma Ferrari, você já tem duas. Eu quero um avião, não quero uma Ferrari, sei lá, que Ferrari é mais caro que avião, mas deixa quieto. Podia até abençoar que tua sombra seja agradável. Mas tua sombra já é agradável, não vou te dar 6 por meia dúzia. Poderia te abençoar que passe um filete de água no teu pé para você nunca ficar com sede enquanto a árvore está sempre firme e forte. Também ela aí já tem uma que passa. Ela yehiratzon, portanto que seja a vontade de Deus, shekol netiot shenotain mimcha, que todas as colheitas ou todas as árvores que nascerem das tuas sementes e rio kemotcha, sejam plenas como tu mesma. E aí o sábio diz para o outro, mesmo para ti, como que eu posso te abençoar? Você é um cara esperto, você é um talmid chacham, um estudioso, você é uma pessoa séria, comprometida, bacana, simpática, agradável, amorosa, empática. O que eu vou te abençoar? Que todas as suas descendências possam ser justas e plenas como você. E interessante a gente olhar sempre nossas datas, nossos conhecimentos judaicos nos conduzem a uma reflexão moral, a uma reflexão comportamental no objetivo de aperfeiçoarmos ainda mais esse comportamento, de que ele seja ainda mais consciente e efetivo e abençoado para o mundo que a gente faz parte. Essa é a pequena reflexão que eu queria trazer hoje para todos, nas fontes que tive a oportunidade de beber. Falando em beber, antes de trazer a breja, agora convido todos para a gente fazer o 4º copo de vinho. O meu vai ser de suco. Agora o costume que ele seja escuro, representando o vigor, o calor do verão, que nessa ordem é o último que aparece. Ainda que na ordem da contagem do ano na Torá, é a primeira estação do ano, a estação, né, do verão. Na verdade, a estação da primavera, não do verão. Falei errado. Pensei certo, falei errado. Queridos, que tenhamos muita saúde, tenhamos felicidades, tenhamos muita consciência para preservar nossa maior riqueza, que é a vida, que é a saúde e a natureza. Tudo no mesmo plano de importância, tudo interligado justamente pela beleza e a bênção maior da criação. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam boreh peri hagafen.
Chapô? Vamos lá. Eu tenho 3 comentários. Duas curiosidades e uma fala um pouco maior. Eu vou fazer essa fala e depois, durante o bate-papo, se tiverem interesse, eu falo dos comentários, que a gente vai trabalhar aquela questão que no judaísmo nada é por acaso. Mas vou falar sobre a Covid, que é uma preocupação de todos, em todos os lugares. Igual às árvores, igual às diferenças, em tudo da natureza que Deus tenta mostrar para nós, para mostrar que somos todos iguais, né? Ninguém escapou da Covid, né? O baixinho, o magro, o alto, o isso, de óculos, o sem, o que mora perto do rio, o que mora no deserto. E é muito interessante. E para quem não sabe, o problema da Covid, a pandemia, tem tudo a ver com a natureza. Então, antes de entrar na explicação do Covid, eu vou andar um pouquinho para trás. Vou falar uma citação do Rabi Nachman de Bratslav. Isso deve ser o quê? 1800, 1700 e tanto, 1800, Sami? Por aí. Talvez um pouquinho antes, mas não muito. Mas vamos falar aí quase 200 anos. Então, ele diz, é bom orar e dialogar com Deus no campo, entre a grama e as árvores. Quando uma pessoa reza no campo, todas as plantas e animais se juntam na oração e ajudam-no a dar força à oração. Só por isso já seria a coisa mais bonita que existe. Por isso que eu falo que eu sou apaixonado por essa data, pela natureza. Aqui de estudo, eu não vou voltar num filósofo holandês que depois foi excomungado, que ele definia a natureza como se Deus é tudo, Deus é a natureza. Então, não precisaria explicar muito porque deveríamos cuidar. Mas ele comenta mais uma coisa. Nosso ambiente afeta a forma como sentimos e como funcionamos. Os ecossistemas afetam os animais e as plantas da mesma forma. Então, ele, de novo, comparou o homem com a árvore. E aqui, se nós, de uma forma resumida, tentarmos o que aconteceu para gerar a pandemia, é muito simples. Existem milhões, milhares de vírus e bactérias aí pelo universo. Só que elas, dentro do seu bioma, dentro do seu ecossistema, dentro do seu bairro, do seu pedacinho, não fazem mal a ninguém. Elas estão adaptadas e convivendo perfeitamente. A destruição da natureza faz com que hajam movimentações. A destruição de florestas, os incêndios, a poluição. E essa movimentação de animais, de insetos e tudo, esse desequilíbrio é o que acaba fazendo o surgir desses vírus que, por algum momento, não se tem forma de combater. E é interessante sempre, o judaísmo valoriza muito, né? Ele vive o presente, olha para frente, mas não esquece o passado. Então, é muito importante saber o passado. A frequência das pandemias até pouco tempo era uma por século. A gente fala da gripe espanhola. Aí passou-se a década. E hoje a gente tem por ano, e se não fizer nada, existe o risco de ter mais de uma por ano. E isso está totalmente ligado à destruição de biomas. Então, como tudo é amarrado, como tudo é perfeito, e se nós viemos aqui para reparar, né, se tudo é perfeito, é quase perfeito, não é tempo de verbo. Muitas vezes as pessoas perguntam, né, pô, mas se Deus é tão poderoso, por que ele já não fez tudo certinho, não precisava trabalhar, não ia ter nada errado? Na verdade, ele fez para que nós pudéssemos contribuir de alguma forma. Mas ele até fez perfeito, e a gente foi lá, pecou, e aí precisa trabalhar tudo para merecer, né? Mas a gente só destruiu, então a gente
paga por isso. Mas vai em frente, aí depois do momento que achar interessante, são 2 comentários curtos que eu não gostaria de fazer agora. E eu deixo, até se alguém tiver alguma pergunta sobre a natureza ou sobre curiosidades ligadas às árvores em Israel, eu estou à disposição. Muito bem. Eu queria também abrir a palavra para todos, mas, rapidamente, antes, um último ritual também. Peguem alguma fruta que faz tempo que vocês não comem, para a gente poder fazer a bênção da vida Shechianu, a qual, obviamente, convido todos a abrirem o microfone para a gente cantar junto, ainda que fique esquisito, adiantado, atrasado. Quem não comeu a fruta, já há alguns meses na estação, pode comer, quer dizer, fazer o Shechianu e comer. Tá, Natan, tem alguma pergunta aí, Natan? Então, eu tenho uma fruta aqui que tem tanto tempo que eu não como que eu não sei nem se é a esse ou se é a damar, que é o figo. O figo eu tenho minhas dúvidas também. Na dúvida, você pega outro e tira ele da obrigação. Faz o adamar e põe ele junto, né? Isso. Eu vou fazer com kiwi. Tá? Quem já fez o boré priaetz, como eu, e vai comer um boré priaetz como eu, não precisa fazer de novo a bênção da fruta, vai só fazer a bênção da vida. Então, convido todo mundo aí a liberar o microfone para a gente cantar. Cantar a bênção da vida. A minha era a romã. E depois eu peço aí para todo mundo deixar no mute. Se alguém quiser falar uma palavra, a gente segue o ritual. Senão a gente convida o Chapo a continuar aí com as reflexões maravilhosas que está trazendo para a gente. Tão atuais também. Tá ligado. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Yanu vekimanu vehiyanu Bazman hazeh Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam melech haolam vehiyanu Bazman Amém. Agradecemos pela nossa vida, pela vida de todos aqueles que conseguiram superar principalmente os desafios de saúde nesse ano. Deus nos proteja, a gente continue tendo só motivos de alegria e não mais de tristeza, se assim for possível. Amém. Amém. Um bolo do sertão. Não, orei preto. Alguém gostaria de compartilhar aí alguma reflexão? Sami. Opa, por favor, manda aí, meu querido. Eu acho que já tinha uns 4 ou 5 anos que eu não comia essa fruta aqui, ó. É umbu. Não sei se vocês conhecem. Ela é típica aqui do sertão da Bahia. A gente teve ou no ano passado ou no ano retrasado, eu não me lembro exatamente. Eu conheço isso aí, só que cozido, faz embusada que chama. É um prato, né, daí da Bahia, não é? Tomamos também, embusada. Embusada, faz ele cozido, né, ô Habibi? Quem mais tem fruta exótica aí para mostrar pra gente? Eu tenho só a pitaia rosa, que eu acho o máximo. Eu conheço essa fruta. Essa aqui, ó. Eu também tenho. Eu conheço essa fruta, ela é muito chique. Muito da hora. Chique, eu nunca tinha comido. Aí eu tenho tâmaras israelenses compradas na feira no Brasil. Achei maravilhoso. Essa eu tenho. Aqui em Guará também tem, sabe? Tâmara israelense tá tendo. Essa é especial. Opa, Yehudá, Shalom Ubrahá. E também tem. Tomelo desidratado aqui, que é da Argentina. Quem gosta de tâmara? Eu não gosto, não.
Bom, experimenta aí que você vai gostar. Experimenta a israelense. Já experimentei, gosto Essa aqui é não. abençoada. Manda pra cá. É abençoada. Parece chocolate o negócio. Eu não sei como ele não gosta, cara. Parece chocolate. Chocolate. Tâmara é a melhor fruta que eu já comi na minha vida. Pô, quer continuar as reflexões aí, querido? Eu não quero falar muito para não deixar os outros. Saudações, pessoal de Cuiabá. Pessoal. Ô, galera de Cuiabá. Ô! E aí, Faça um Juliana? hambúrguer. Abra um hamburguinho assim, ó, de tâmara com morango. Muito bom ver vocês de novo. Como um tâmara com morango, é muito bom. Essa combinação eu não conhecia. Super Gêmeos ativar. Vamos comer agora tâmara com morango. Peraí. Tâmara com morango. Eu vi, Chico. Esse aqui é uma fruta vermelha. Essa agora não tem coisa que vir na boca. Já vou. É doce. Pessoal, vou pedir para todo mundo dar uma mutada para a gente poder ouvir mais um pouquinho o Chapo falando. Aquela mutada geral. Morango. Aí daqui a pouco. Você tá mudo. Chapô, você tá mudo. Foi e voltou. Então, quando a gente falar em Tu B'Shvat, é importante a gente se lembrar que Tu B'Shvat a gente celebra um link permanente do homem com a natureza. Simboliza a conexão nossa com a Terra, com o planeta Terra. Se todo judeu tem um link espiritual com Israel, na maioria das vezes o físico se faz plantando uma árvore. Eles falam que você não tem a árvore, mas na verdade você tem a raiz da árvore na terra de Israel. O segundo é do Talmud babilônico. Então a gente está voltando para o tempo da Babilônia, então são séculos atrás. Tem uma citação que eu sou apaixonado, eu tenho no meu quarto um quadro com uma árvore, e esta frase que alguém diz é muito lindo, que é: assim como meu pai plantou uma árvore para mim, eu plantarei para os meus filhos. Você pode chamar isso de Ledor Vador, você pode dar o nome que quiser, mas é encantador. E o terceiro, para finalizar, você me falou, nós comentamos aqui das 7 espécies, 2 grãos, 5 frutas, foi o que os israelitas chegaram, quando vieram do deserto e entraram na terra de Israel, que eles encontraram, tem toda a história da fartura, tem as correlações do mel com a tâmara e assim vai. Mas na nossa cultura, não diria engraçado, mas é muito interessante como acontecem coisas linkadas. Quem não sabe fala que é coincidência, mas a gente não acredita em coincidência. Tudo tem um porquê. E quando você falou o nome de algumas árvores, eu vou estar publicando essa semana, mas eu adianto para os amigos do Shil da Vila. Eu não sei se alguém aqui sabe, Israel tem um pássaro símbolo. Alguém sabe qual é o pássaro símbolo de Israel, já que a gente está falando de natureza? Dró. O dró. É Dró. a polpa, exato. Não é pombo, é polpa. É aquele pintadinho, aquele de bicudinho é mais coloridinho. Isso, ele chama, o nome científico é polpa alguma coisa. Perfeito. Segundo desafio, aqui você ganha o direito de comer mais uma fruta, tá? Você que acertou pode comer mais uma fruta. A segunda é: Israel tem um animal símbolo. Alguém sabe qual é o animal símbolo? Leão. Aí é da tribo de Judá. Eu vou dar uma dica. Tá no símbolo, é o símbolo do correio. É o símbolo do tricolor do Morumbi. Peraí, já está de gozação. Não é bem esse, é da família. Leão, lobo. Coiote. Lobo? O Sami foi maldoso. Não é o símbolo do São Paulo, é primo dele, é a gazela.
é a gazela. O terceiro símbolo natural de Israel é uma flor. Ainda bem que tem um corintiano aí, que eu sei que ele gostou, porque ele está até com a camisa do Corinthians. Mas, e a flor, alguém sabe qual é a flor símbolo de Israel? Lírio? Rosa de Saron. Anemona, uma flor pequena, vermelha. Os campos ficam... Putz, eu já tive a sorte de Israel na época que elas estão floridas, é uma coisa maravilhosa. E hoje nós estamos falando do quê? O aniversário do quê? O Ano Novo das árvores. E qual é a árvore símbolo de Israel? Tamareira? Tamareira? Oliveira. Tamareira, oliveira. Oliveira. Dole uma, dole duas. Qual? Para nossa surpresa, Tamareira. apesar de toda a importância, de toda a história do povo judeu estar entrelaçado com árvores, do homem ser comparado, não existia. Então, agora, essa publicação vai sair essa semana, mas, como eu falei, eu vou adiantar para vocês. Eu perdi aqui a imagem, deixa eu tirar. KKL comemorando 120 anos de vida, lançou um concurso nacional para a escolha da árvore símbolo de Israel. Alguém sabe qual é a árvore símbolo do Brasil? Qual o Brasil? O Brasil. A árvore símbolo é o ipê amarelo. A árvore que mais é conhecida é o pau-brasil. Eu pensei que era cara de pau. Essa é natural de Brasília. Costuma dar mais em Brasília, mas tudo bem. Mas em São Paulo tem um cara de pau. Mas o IP também. O IP também tem muito em Brasília, não? Tem. Agora, olha que interessante para ir finalizando. Quantas espécies nós encontramos quando chegamos na terra de Israel? 7, correto? Para quem frequenta o Chilo da Vila, a uma quadra do Chilo da Vila, teve uma revitalização. O Sandro estava na inauguração, né, do Pletzeler, e o KKL doou mudas de Romã. Inclusive, algumas já estavam floridas. E a gente acredita que a romã, por várias coisas que o senhor citou, simboliza a união, tudo é uma forma da gente agradecer ao bairro que acolheu os judeus que chegaram no século passado. E a uma quadra dali, quer dizer, a 2 quadras do Show da Vila, em breve vocês terão um jardim das 7 espécies. Outra coisa que não havia na cidade. Mas eu não sei porquê, Sami, mas escolheram 7 espécies semifinalistas, né? Aquelas coisas que não dá para entender porquê. Mas não são as 7 espécies bíblicas, né? Porque algumas não são árvores. Mas nós temos 3 espécies que são árvores, mas poderíamos ter mais. Mas vamos ver quem são as semifinalistas do concurso em Israel. A tamareira, a oliveira, o carvalho do Monte Tabor, o cipreste, o eucalipto. Para vocês terem ideia, o eucalipto foi introduzido pelo KKL para cumprir uma função. O eucalipto é uma planta que consome muita água. Israel era uma terra que tinha deserto e aonde tinha água normalmente eram pântanos. E ainda tinha um brinde, né? O pântano vinha com malária e tifo. E eles precisavam de um jeito de drenar essas terras. E uma das formas que os estudiosos da época acreditavam serem adequados era o eucalipto. Então, o eucalipto é muito comum em muitos lugares, mesmo não sendo uma árvore nativa. Depois, a figueira e a pistácia. Então, o concurso está rolando e em breve a gente vai divulgar quando sair o resultado, a árvore vencedora, e aí a gente vai contar uma história sobre essa árvore. Então é isso aí, eu agradeço o convite, aí a companhia de todos. Eu não estou vendo uma família que foi infantil. Será que eles fizeram a graça ali? Estão aí, não. Estão aí. Cadê o pessoal que foi lá no plantio? Eles não estavam com a câmera, o pessoal da Ashira, eu acho.
Para cansado. Não tem A Shira, liga a câmera de vocês. Vocês têm câmera aí, a Shira? É porque eu não vi. Eu sou fogo, eu guardo tudo. Eu dei uma olhada aí, eu procurei um pessoal que prestigiou a gente o ano passado. Até onde eu sei, eles estão em Fortaleza, no final de férias aí. Não sei se eles estão com câmera, mas eles que... Já deixa aí o convite, era um desejo meu e do Sam, e esse ano a gente pretendia fazer um plantio muito grande, bem próximo aí da sinagoga, mas a gente já deixa o convite e o desafio. Se Deus quiser, o ano que vem a gente possa estar junto, sem máscara, todo mundo dando risada, brincando e plantando muitas árvores. Hag Tov Shvat Sameach, um grande abraço para todo mundo, obrigado pela oportunidade. Amém, Chapô, muito obrigado, Chapô, ao KKL também, tudo que representa, toda a inspiração maravilhosa que é para cada judeu no mundo inteiro, ter uma organização linda que não apenas planta em Israel, como planta essa esperança e essa consciência nos judeus no mundo inteiro. Então, a gente fica honrado com a sua presença e com a amizade também. Obrigado, um grande abraço a todos. Abração, querido. Pessoal, alguém preparou alguma coisa, gostaria de falar, trazer alguma reflexão sobre natureza, sobre sustentabilidade, sobre frutas? A ideia desse momento agora é a gente se deleitar nesse banquete maravilhoso e, obviamente, as palavras são sempre bem-vindas para acompanhar. Então, se alguém quiser. O pessoal está tímido. Ô, Benial, conta pra gente aí de alguma fruta da tua região, já que você está sumido, estamos com saudade aí. Alô? Ô, corintiano. Tá até com a camisa da hora do Chu da Vila. Não tô mudo? Não. O pessoal tá tímido. Ninguém quer falar com você não, Sam. A gente tá com a boca ocupada. É que, na verdade, ele é europeu que você fica zoando ele? Tá aberto meu som? Dá para me ouvir, Sam? Dá para ouvir, diga lá. Eu vou falar sobre a pitaia. Eu vi que você também tem, né? Desculpa eu ficar nervosa. Com sua cor forte e sabor adocicado, a pitaia possui importantes características para a saúde e é uma fonte de nutrientes para o nosso organismo. Ela é conhecida como fruta dragão, porque ela é rústica e atrativa. Lembra bastante a pinha e a fruta do conde. A pitaia é o fruto de várias espécies de cactos. Elas são nativas das regiões da América Central e México. Também cultivada em Israel, no Brasil e na China. O termo pitaia significa fruta escamosa, existente espécie todos, muitos comercializada pelos seus frutos. Classificada como fruta exótica e de alto valor nutritivo. Benefícios da pitaia. Ajuda no combate ao câncer, ação antioxidante, ajuda no combate a doenças cardíacas e melhora a pressão arterial. Baruch Hashem, obrigada. Sim. Muito bom, Sol. Obrigado, querida, pelas palavras maravilhosas. E Lechaim aqui de pitaia. Depois de ouvir tanto sobre ela, não vou resistir, vou comer essa delícia rosa, que, aliás, é a coisa rosa que eu acho que eu mais gosto na minha vida. Muito bem, obrigada. Pessoal, vou falar. Ei, Sam, estão me ouvindo? Alto e claro. Sim. Shalom, pessoal. Eu vou falar da pera, tá? Principalmente porque a pera é o sobrenome que a família da minha mãe adotou quando saiu fugido de
de Portugal. Então, a pera, ela, para quem não sabe, é uma fruta. A que a gente conhece esse formato, ela é de Portugal. Essa aqui é a pera portuguesa, tá? Esse formato. Ela é nativa da região entre Europa, África e um pedaço da Ásia. E aí eu trouxe uma outra diferente, bem diferente, que é redonda, que é a pera asiática, que é uma importada que eu consegui aí para a gente saborear, né? Uma das funções interessantes que a pera teve na antiguidade é as árvores da pera, a madeira da árvore era utilizada para poder fazer instrumentos musicais. Então, ela era menos utilizada para comida do que realmente ela é mais utilizada para fazer instrumentos. Era isso, pessoal. O próximo que puder falar está convidado. Opa! Fala aí, comando. Espera aí. Bem, então, depois de quase tombar aqui com tanta bebida, só para deixar aí um incentivo para o pessoal no plantio das árvores, o Sami sabe, aqui em casa a gente vira e mexe, planta uma árvore, não é uma fazenda, mas a gente tem aqui uma área onde a gente consegue ainda plantar um pouquinho de alguma coisa, né? Então, agora há pouco tempo a gente plantou um pé de limão e um pé de laranja. Então, pessoal, é um incentivo aí, vocês plantem, porque a gente está precisando, né, de mais verde aqui na cidade de São Paulo. A minha cidade natal, ela é repleta de plantas, né? Então, ano passado a gente participou também da mesma festividade, né, Tu Bisvat, e a gente fez a plantação, inclusive com aquele rapaz que estava fazendo os comentários aqui, entendeu? Então, era isso que eu queria falar. Lehaim para everybody. Lehaim, meu querido. O nosso tem que ser presencial. Verdade, verdade. Amanhã. Já que nós somos vizinho. Amanhã. Quem mais gostaria de participar aí, pessoal? Falando. Nosso Gabai. Sami. Diga lá. Boa noite a todos. Aproveitando aí o ensejo do rapaz que falou sobre plantar. No ano passado nós plantamos, nessa data, né, uma muda de pê amarelo num vaso. Posso até mandar a foto no grupo depois. E uma de pê roxo. Inclusive ela está até grande para pouco mais de quase 12 meses, né? E esse ano nós plantamos uma de manga e outra de moringa. Essa de moringa numa lata de manteiga de 15 quilos. Ela não precisa de muita terra, ela consegue se desenvolver com pouca terra. Assim, sem contar que a gente mora em casa, apesar do quintal aqui ser pequeno, mas já tem pé de acerola, pé de manga, pé de tamarindo. Então, assim, a gente vai, na medida do possível, no quintal e na garagem, plantando o que dá, até por conta dessa consciência ambiental. E como aqui a gente está no sertão e é muito quente mesmo, como falta esse plantio de árvore, é interessante, não só aqui, como em todos os lugares, né? Acaba por aumentar a qualidade do ar, diminuir a temperatura, melhorar a emissão de oxigênio, né? É muito Lehaim. Foi a cerveja. Mas, enfim, fica aí a dica e o incentivo para... Tendo até o Estado de Israel como exemplo, né?
apesar do ser um estado pequeno, mas em proporção do espaço, tem muita área com uso de plantio. Shalom, shalom. Obrigado. Boa noite, pessoal. Bom, eu costumo dizer que eu sou descendente de baiano com caipira, né? Então, desde que eu me entendo por gente, indo para a roça e plantando. Como uma boa parte da minha família é um pessoal bem nordestino, então a gente sempre, assim, se acostumou a comer muita fruta do cerrado, né? Cajá, cajamanga, imbu cajá, siriguela. Minhas tias têm uma paixão por siriguela que é incrível. Então, assim, desde pequeno eu aprendi a plantar. E, assim, já fiz roça de caju para todo lado. Então, quando eu tenho que participar de algo voltado a Tu Bishvat, é um negócio que, querendo ou não, é um pouco tocante, né? Porque me remete a essa infância que a gente tem, que eu tive, que meu irmão, meus primos, a gente sempre teve. E eu tive, eu acho que o azar de começar a namorar com uma bióloga, o que é pior ainda. Né? Nada de fruta especial hoje. A gente acabou escolhendo morango, que era a fruta que estava mais próxima na hora que a gente desceu da estação. Só que a gente aproveitou o momento para, enfim, deixar mais gostoso, um pouquinho de chocolatinho derretido em cima. Eu acho que vale a pena todo mundo testar morango com chocolate. Que aí já mata a questão do cacau junto. Cacau. Né? Então, quem tiver de casal, como eu tô hoje, façam o seguinte, peguem morango, derretam chocolate e aproveitem porque vale a pena. É isso, pessoal. Beijão. Love is in the air. Agora já selou, né? Falta só arrupar. O que eu gostaria de comentar é que a árvore, né, sempre tem uma história a marcar na nossa vida, né? Todas as vezes que, com certeza, a gente passa perto de alguma árvore que ela foi uma referência ou onde a gente morava quando criança, ela era muito presente, a gente sempre sente o cheiro, né? E engraçado que esse cheiro, ele sempre me remete à carambola, né? Quando eu era criança, na minha infância, tinha muitos pés de carambola. E assim como o Rafael falou, né? A gente que é um pouco mais do interior, sempre tem muitas essas referências, né? De plantação, de mato, de árvore, enfim. E a referência que a gente pode fazer também da árvore com a nossa infância é que esse cheiro que a gente sente quando passa, né? Ou às vezes você vai no mercado e você sente o cheiro daquela fruta que te remete à tua infância, a própria árvore em si, o cheiro da fruta que você está sentindo, ela traz em você aquela recordação da tua infância e da pureza que a gente era, né? Daquela sensibilidade de sentir o cheiro, de não ter uma referência ruim de nada, né? Você sente aquele cheiro e é como se você voltasse lá com 3, 4, 5, 6 anos de idade, que é só alegria, é só festa, é só brincadeira. E na grande maioria que está aqui, fora os mais novinhos, né? Brincadeira de roda, brincadeira de rua, brincadeira de pega-pega. Então, a árvore em si, eu acho que quando a gente busca a nossa reflexão da infância, ela traz essa recordação muito gostosa, muito pura. Esse eu gostaria de comentar com relação à árvore. Aproveitando já aí aproveitando o áudio aberto aí, também dizer que também tem boas lembranças, assim, né, quando era jovem. Às vezes o cheiro não atrai muita coisa boa, porque roubava muito coco, assim, quando era mais novinho, no quintal dos outros. E aí rolava muito tiro de espingarda e tal, aquelas coisas, né? Hoje em dia não faço mais, né? Baruch Hashem. Mas
Hoje não, hoje em dia eu planto, né? Já plantei aqui tem uma área verde no bairro aqui, já plantei ipê amarelo, ipê roxo, pau d'alho, plantei até planta que eu não sei nem o nome, mas está virando umas árvorezinhas e a gente vai dando conforme vai dando tempo. Mas hoje especificamente eu plantei um pé de... Qual que é o nome daquele? Esqueci o nome. Pitanga. Hoje eu plantei um pé de pitanga. Deixei ela já tem uns 3 meses aí, se fortalecendo no vaso. E hoje eu acabei colocando a área verde lá. Agora esperar ela dar fruta e a gente usufruir. Só isso aí. Boa noite, shalom. Shalom, shalom. Alguém mais? O Natan só ia falar se fosse para ser o primeiro, pelo que eu entendi, né? Sem vergonha. Não, Habib, eu ia falar da azeitona. Você já falou, Razito. Nossa, deixa eu só falar a fruta que eu escolhi. Você falou da azeitona. Eu ia falar sobre, inclusive, a questão da extração do óleo kasher para... Ainda ia me tesourar. Não ia te tesourar. Eu tinha pensado em falar sobre isso, mas você que me tesourou, seu arrastão. Só porque você é o balabaita, né? Não vou deixar passar batido que eu tô bonzinho. Deixa eu falar aqui. A Jéssica quer falar. Eu escolhi a fruta para representar aqui, o abacaxi, que eu fiz um bolo dela. Eu não sei falar dela, eu só sei comer mesmo. Mas eu fiz um bolo aqui, ó, ficou muito gostoso, com abacaxi. Muito bom, primeira vez que eu faço. E mesmo que eu não plante, porque eu moro em um apartamento, eu não planto uma árvore que dê fruto, mas eu tenho várias plantinhas que eu amo. Esses dias o pessoal veio aqui e viu que eu tenho muitas plantinhas, umas eu coloquei até na mesa, ó. E outras eu tenho na minha sacada. Então, eu acho que a natureza é muito linda, muito importante. Eu falo muito com elas. E... Aí já tá precisando de exorcismo. Não, eu falo com elas, elas são minhas princesas e eu amo a natureza. E é isso, só para mostrar a fruta que eu me inscrevi aí na lista. Eu acho que essa fruta é muito simbólica aqui nesse país. E transformar num bolo delicioso, num doce delicioso, talvez seja a melhor forma de poder enfrentar esse monte de abacaxi que a gente tem aqui. E é melhor saber fazer bolo do que falar de abacaxi mesmo. Com certeza. Isso é a verdadeira fazer do limão a limonada, mas com abacaxi, né? Muito bem, Jéssica. Toda. Ficou a cara do bolo da minha mãe. Fiquei com vontade. Na próxima você vem me visitar e eu faço para você. Só não mostra ela inteira porque ela, olha o que aconteceu. Eu pus num prato bonitinho, meu marido mostra o que eu fiz. Mostra que foi ele que furou. Não, eu na hora que eu fui pôr no forno, a grade foi e tombou, aí ficou tombado assim, ó. Aí eu fui, cortei só a parte bonitinha, coloquei no prato para mostrar para vocês, meu marido vai e mostra a cagada que eu fiz. Mas é de verdade, não vem com perreco não, bonitinho não, mas é de verdade. Nós é raiz, né? Nós é raiz. Nem negócio de Nutella, mostrar bonitinho. O importante é o sabor. Tá gostoso aqui, virado no janho. Viradinha do Naruto. Não tem mais alguma participação? Pessoal, boa noite. Opa. Só para passar aqui de relance aqui mesmo, estamos com saudade, Sami. Logo, logo nós estaremos aí. O pessoal já falou tudo, não tem nada para falar, só para marcar a participação mesmo. Show de bola, a gente também está com saudade de vocês. Logo, logo nós estamos aí, hein? Exato, Hashem. Junto, forte. Beijão no coração.
Só quero agradecer ao Sami e por vocês terem proporcionado tudo que vocês fizeram por nós. Essas lives aí, tudo que é feito, isso aí para nós que estamos longe, é muito importante para nós. Saudade de vocês, saudade da vila. Passando essa pandemia, a gente estará aí, com certeza. Obrigado, Hashem, a todos vocês. Deus te ajude, a todos vocês. Estamos juntos aí. Muito obrigado, Samir. Amém. Vai, Corinthians! Opa! Ô, Sami. Camisa bonita do meu cunhado, né? Estamos parentes, né? Obrigado. Miriam! Eu não chamo isso aí de camisa, não, mas eu não vou falar para ele não ficar tímido. Brincadeira, gente. Muito bom, muito gostosa a nossa festa. Não é igual a gente fazer presencial, a sinagoga fica linda, ainda mais radiante, aquela mesa gigantesca de frutas. Mas ainda assim, tenho certeza que foi um momento especial de reflexão, de sensibilidade, de conexão, de se inspirar. E Bezerrat Hashem, que a próxima festa a gente possa já estar reunido novamente com segurança e saúde, e que todo esse ritual nos ajude realmente a atingir o objetivo maior, que é essa consciência, essa sensibilidade para fazer diferente e fazer cada vez melhor. Tá bom? Bishvat Sameach para todo mundo. E acho que a gente vai encerrar por aqui. Não sei se o pessoal da equipe técnica tem algum aviso aí. Fala aí. Cerveja. O Lehaim. Aí, ó. O Maíro tá puxando o Lehaim. A breja. A breja aí, ó. Apesar que tem gente que não tá precisando mais, né? Mas vamos eu ainda tô no vinho ainda, ó. Ainda tô no vinho. Vai, Lehaim. Tem gente que já passou do vinho. A cerveja vai ser a segunda sessão. Galerinha, valeu, tudo de bom, só alegria, só boas notícias sempre, com muita saúde. E Bezerrat Hashem com a sinagoga cada vez mais cheia, quando a gente puder novamente enchê-la. Que a gente só não está enchendo agora por causa dos protocolos. Mas uma hora os protocolos vão passar. E aí quero ver, não pode caber mais uma única pessoa. Bezerrat Hashem, desafio lançado. Boa noite para todo mundo, muitas felicidades e um mundo mais verde para todos nós.